Boa noite, pessoal. Oi, Kécia. Boa noite. Hoje nós vamos fazer nossa live com a Ana Carolina, Psicodoulas Manaus. Eu acabei de enviar o convite para ela. Ei, Ana Carolina, joia. Vou te enviar o convite novamente. E vamos para esse bate-papo super gostoso, que é falar sobre bulos puerperal. Ela já está entrando. Na região de vocês está frio? Oi, Keila, acho que vamos ter um contraste. Ai, eu Ei, tenho que cair um pouco. Oi, tudo bem? tudo bem, estamos aqui. Tô bem, e você? Eu Tudo acabei de bem. falar que eu acho que vamos ter um contraste. Eu de blusa de frio e você de Eu tô verão. aqui, ó, tô sem manga e tal, tô com o ar-condicionado ligado, com calor. Vamos lá. Vamos no contraste, frio, Isso aí. verão. Parece, nem parece que a gente está no mesmo país. Ah, Então, só que nós estamos nos extremos. é. Ela tá lá em Manaus e aqui em Minas, mega frio. Eu tentei vir, eu tô no quarto fechado, eu tentei vir de blusa sem manga grossa, não Não deu. rolou. Eu ia com até um cachecol. Eu falei assim, não, vai de blusa de manga comprida que vai dar certo. Eu tentei não ligar o ar-condicionado, mas ficou muito quente, aí eu tive que ligar. Olha a Bruna do Rio falando que inveja de sentir calor. Já já chega o verãozão. Aqui é verão o ano inteiro, então a gente não tem muita opção. É, pessoal, boa noite. É Ana Carolina, psicóloga materno-infantil, doula de Manaus. Já segui ela nas redes sociais, conheci pessoalmente no congresso, que estávamos juntas no mês passado. E convidei ela para fazer essa live, super aceitou. Ana Carolina, seja bem-vinda. Eu que Fiquei muito agradeço estar contente aqui. por você ter aceitado o convite para esse bate-papo de blues puerperal. É um assunto talvez pouco comentado e de suma importância, que a gente tem que enfatizar bastante. Eu já recebi algumas perguntas, pessoal quiser enviando, pode, que a gente vai anotando. Mas, Ana Carolina, vamos dar só uma introduzida, falar um pouquinho para o pessoal, para a gente Uhum. começar a responder as perguntas. Tá bom. Aí, eu tô me vendo ali no espelho, é porque atrás de mim tem um espelho. E na frente do espelho tem muito espelho aqui, aí dá pra me ver de frente e de costas. Deixa eu ver se eu tô direita aqui, tá? Tudo certo. Tá tudo ok nas Tá. costas, né? Não é Jornal Nacional, não, tá? Eu tô vestida. Ai, ai. Então, vamos lá. Foi muito bom falar desse assunto, porque o que mais a gente vê na gestação nas mães é toda uma preparação para o parto, né? Seja parto normal, seja cesariana, as mães se preparam muito para o parto. O enxoval tem assim uma dedicação enorme e, sinceramente, ele é a parte menos importante na maternidade, é o enxoval. Não que não seja importante, tá? Não estou subestimando as mães que querem viajar, fazer seu enxoval fora do Brasil. Isso é muito comum aqui na região norte, porque a gente está bem próximo. Então, acaba que as Claro. mães aproveitam para fazer um passeio e tal, curtir as últimas férias, né, antes dos filhos. E aí fazem o enxoval e gastam bastante. Isso toma muito tempo das mães, né? Porque até chegar a comprar, organizar tudo, arrumar o quartinho, e acaba que a mãe não se prepara para o parto ou para o pós-parto. Né? E quando essa mãe se prepara para o pós-parto, é muito mais para a amamentação, que é correto se preparar mesmo, né? Não se preparar com um monte de artifícios, mas se preparar emocionalmente, se preparar com informações do que é a amamentação, e muito pouco se prepara para a parte emocional dessa mãe. Né? Isso é muito comum. Eu acho que os meus posts com menos acesso são os meus posts em que eu falo de depressão pós-parto, de blues puerperal. Se a gente faz um evento para falar de sono infantil, na gravidez, não vai uma mãe, gente. A mãe não está nem aí para o que acontece depois que o neném nasce. Né? E depois as mães ficam bem preocupadas. Mesmo que elas estejam vendo, lendo sobre isso, a gente sabe que isso realmente não ocupa o papel de prioridade. Então, é muito legal a gente falar sobre isso e saber que já temos perguntas sobre isso. Fico muito feliz em saber. Então, vamos lá. Vamos primeiro para a parte, né, de definição. O que é o baby blues ou então blues puerperal?
né? O que essa palavra significa? Se está na moda, porque o que eu escuto muito das avós falarem, na minha época não tinha nada disso e tal, isso é novidade, isso é coisa de mãe moderna, enfim, né? Mas vamos lá. Blues puerperal é uma condição fisiológica da mulher, tá, gente? Toda mulher passa pelo blues puerperal, toda. A gente ouve, assim, algumas pessoas falando, olha, fulana de tal tá com baby blues, ela tá muito mal. Gente, toda mulher passa por isso. A diferença é a intensidade. Tem algumas mulheres que têm isso com mais intensidade, outras com menos intensidade. E o que determina isso? Primeiro, questões fisiológicas mesmo, a gente sabe que é uma questão hormonal, e com algumas mulheres isso acontece com mais intensidade do que com outras, e questões ambientais, aquela gravidez que não foi planejada, aquele parto que não foi como a mãe idealizou, então tem toda aquela frustração, aquela amamentação que está sendo assim, muito difícil, então que foi um fracasso, que a mãe já desistiu. Então, quando você não tem rede de apoio, você não tem familiares que deem suporte emocional e suporte também com o neném. Então, tudo isso acaba deixando tudo mais intenso. Mas, primeira regra, gente, toda mulher passa por essa fase de blues puerperal. Não é exclusivo das ricas, das blogueiras, tá? Toda, a rica, a pobre, a gorda, a magra, toda. A mãe que desejou a gravidez e que não desejou, todas passam por essa fase. A diferença é na intensidade, né? E também tem a ver como a mãe demonstra isso. Tem mulher que está com um quadro de melancolia extrema, mas na frente dos outros ela segura a onda, né? Porque ela tem vergonha. Enfim, então depende muito de como a mulher bota isso pra fora. E depois de meses, quando já tá tudo bem, aí que ela vai dizer, olha, foi horrível, eu chorei muito tomando banho, eu chorei, eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida era tão boa, enfim, tem várias histórias de que a mãe só revela que aconteceu isso com ela tempos depois. Então, essa é uma definição aí de blues. Eu fui pontuando algumas coisas que você foi falando e você falou uma frase assim extremamente importante e que eu achei bem sintetizada. As mamães se preparam muito para o enxoval do bebê, fotos, né, de gestação, de newborn e tudo mais. A parte da amamentação, a gente vê que se prepara. Essa questão da parte emocional é algo que, né, que temos que trabalhar muito. Aqui, Ana Carolina, eu tenho um projeto que chama Uhum. SOS Amamentação. É Oh, uma coisa roda de boa. conversa sem fins lucrativos. Eu realizei em maio, com presença de rede de apoio. Agora terá em agosto, 1º de agosto. E no SOS Amamentação, a gente conversa de rede de apoio, de esterogestação, que já cai, blues Uhum. puerperal e amamentação. Mas o objetivo do projeto é lançar a sementinha, lançar uma isca para que as mamães busquem mais. Mas nós falamos muito de rede de apoio, de esterogestação e blues puerperal. E os relatos de mães que são de segundo, de terceiro filho, são assim enriquecedores quando Ai, elas que bom. comentam do que vivenciaram, que não sabiam que era isso. E, né, que bom que saibam. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe que era de segundo filho, foi no SOS Amamentação. E a primeira amamentação dela foi, ela usou esse termo, aos trancos e barrancos, bem dolorida. Ela não entendia o que era blues puerperal. Ela foi acusada de depressão pós-parto no segundo dia de vida do bebê, que ela estava com Uhum. dificuldade. E ela falando assim, como que fluiu mais tranquilo, como que ela está levando mais tranquilo por ser com o segundo filho, ela está conseguindo conciliar com o primeiro, Uhum. mas ela tinha concepção do que era blues puerperal, esterogestação, e o que eu achei tão bonitinho dela foi que tudo que eu falei ela compartilhou com o marido e com a mãe, Ai, com que a bom. rede de apoio. Então ela Importantíssimo. embasou a todos, né? A seguidora aí, ó, a Piri Freis, falou para nós que é um assunto muito importante. Ela acabou de falar que eu tive no pós-parto. É um assunto extremamente importante, que eu acho que a gente tem que falar mais, a gente tem que plantar mais sementinhas a respeito dele, porque quando a mulher ganha neném, ela tem que estar, entre aspas, linda, parida, cortada, às vezes, com dificuldade de amamentação, mas plena. Gente, isso tudo não flui. Não é tão bem assim. Outro que você
explicou perfeitamente bem foi que blues puerperal é diferente de depressão. Total. Quando você falou que às vezes eles comentam, ah, fulana tá no blues puerperal, aqui para mim, na minha região, eu não ouço isso. Eu ouço o seguinte, exemplo. Nossa, você visitou a Ana Carolina e tive lá, ela tá numa depressão. Uhum. Mas numa depressão, falei para ela, o neném dela nasceu sadio, É tá muito. saudável, para que que ela tá Pra chorando? quê? Parece que é tipo, é até um pecado, assim, teu filho é perfeito, teu filho é lindo, mama super bem, por que essa tristeza? Isso é um absurdo. Não era isso que tu não queria tanto esse filho. E eu acho que são as mães que às vezes mais se culpam, porque como elas queriam tanto, tiveram uma gravidez saudável, né? Enfim, daquele jeitinho que elas idealizaram e no final, por que isso? Então, às vezes os maridos ficam meio descompensados, porque eles veem aquela mulher plena na gravidez, assim, super feliz, eufórica, ansiosa. Nasceu o neném, cadê essa mulher, gente? Ela foi embora com a placenta, ela foi embora, essa mulher, porque é uma melancolia sem fim, sabe? Cria até um distanciamento da mãe com o neném, e o marido, se ele não souber, ele não dá conta realmente de administrar isso, porque é como se ele estivesse com duas mulheres, completamente opostas. E é importante, quando você falou que também diferenciar a intensidade, porque às vezes a mamãe fica se culpando. Ah, minha irmã, minha prima, tal pessoa não teve tanto como Uhum. estou tendo. O que está acontecendo comigo? Essa intensidade, como você mesma disse, tem relação com o apoio da É. rede de apoio, esse pessoal em torno de compreender, de entender, tem relação também, como que tá tudo, eu acho que tudo flui na rede de apoio. Quando você disse do parto, se não foi o parto que a mamãe almejou Eu como vejo muito, porque como eu acompanho o parto, os partos normais, aqueles sonhados, que a mulher se preparou, fez pilates, fez fisioterapia pélvica e botou nas redes sociais, parto normal, sim, eu tô a favor, a humanização, aquela pessoa que levantou bandeira do parto normal e na hora precisou de uma cesariana com uma indicação real, essa mulher se sente um fracasso. Por isso que essas frases prontas de mulheres sabem parir, bebês sabem nascer, nossa, gente, isso acaba com uma mulher que não conseguiu parir, gente, por algum motivo, seja por indicação real ou não. Tá? Não usem essas frases de impacto em rede social. Isso é sério. Isso, você não sabe quem são as mães que estão lendo isso do outro lado. Então, isso acaba com aquela mãe que é super defensora do parto normal, que se preparou, bababá, e terminando uma cesariana. Tem mãe que nem posta a foto do parto porque se sente um fracasso. Né? Não, eu tenho vergonha de postar minha foto na cesariana, então só postei depois com meu bebê no peito, eu desconverso e tal. Então, isso tudo contribui. Tudo isso contribui. O parto idealizado frustrado é muito difícil. É o que eu mais vejo, na verdade, como eu lido com essa parte de parto e pós-parto, pós-parto imediato, né? Então, a questão do parto frustrado, isso traz uma intensidade no blues muito grande. Então, olha que a Peri Freire acabou de falar, né? O meu foi tudo perfeito. Parto, amamentação, e ainda assim o pós-parto foi punk. Foi punk, né? Então, ela está dizendo que o dela, né, foi tudo perfeito e ainda assim ela vivenciou. Então, quando se tem alguma intercorrência que não segue a idealização do planejado, isso foge dos planos e é mais intenso. Quando você falou também que às vezes a mamãe não comenta isso no início, só depois, eu brinco que ela passa uma maquiagem para Uhum. quem a vai visitar, para as pessoas próximas, ofusca o que está vivenciando e só depois ela comenta, É. muitas vezes, por será que só ela que está sentindo isso? É que às vezes Ela ela não pode. sabe dar nome ao que ela sente. É um vazio, é uma melancolia, é uma apatia, é um distanciamento do que está aqui dentro tão grande que você não consegue dar nome. Então você vive no automático. Depois que passa, você, nossa, agora eu estou melhor. Será que é porque passou a fase do neném acordar de hora em hora? Passou a fase da cólica? Às vezes não, porque o neném tem outras demandas. A gente sabe que criar filho é igual videogame. Você consegue uma fase, vem a outra, é mais difícil. É assim A mesmo. próxima sempre é mais difícil. Então, não tem nada a ver, às vezes, com o desenvolvimento do neném. Tem a ver mesmo com essa recuperação, esse equilíbrio hormonal, essa organização emocional, psíquica dentro dela. E aí as coisas se tornaram mais fáceis. Ou não, enfim, mas pelo menos ela consegue se conectar com esse sentimento, que até então ela não conseguia.
Isso. Carol, a gente tem três perguntinhas aqui. Tá. Eu vou já vou para uma que eu achei super bacana e eu acompanhei essa mamãe quando ela teve neném e ela fez questão de me mandar. Essa mamãe teve bebê, né? Então, no parto já teve intercorrências que fugiu do idealizado. Pronto, a gente já Já tem um que agravante eu já aí. quisesse tratar no assunto mesmo. O pós-parto, ela teve intercorrências do que ela sonhou. Ela pensou que quem iria ajudar ela nos primeiros dias seria uma pessoa, teve dificuldade, não foi, ela teve que se deslocar para outra casa. Então já Uhum. teve uma segunda mudança do que ela fez de planejado. Ela Sim. teve muita dificuldade na amamentação nesse início. Ela fala assim que quando outro dia ela conversou comigo, que lembra hoje do que eu explicava a ela, do que eu orientava da amamentação, que lembra que se ela. Só que quando, na época que eu a explicava, ela tinha apatia do que eu falava. Uhum. Porque eu estava orientando ela a fazer algo que ela não conseguia e ela via como uma barreira. Ela falou que via a amamentação como uma barreira dela. Então, à noite, ela já pediu o marido que oferecesse fórmula, porque ela falou para mim, eu tinha um problema a ser resolvido e não conseguiria. Então, eu já Uhum. pedi meu marido que fizesse à noite para ver se eu dormia e melhorava. Ela só, né, aí quando ela teve esse retorno na ginecologista, aquele retorno do pós-parto, foi avaliada e ela foi encaminhada para psiquiatra materno-infantil e aí assim ela melhorou, é, ela prosseguiu com uma amamentação mista, porque no início ela teve muita Uhum. dificuldade com essa fórmula, mas ela disse que depois, né, que passou, ela consegue compreender. Eu achei engraçado ela pontuar as minhas orientações, ela entendia É. como uma apatia. Então, se Olha ela isso. tinha apatia do que eu falava, ela não Uhum. seguia. Hoje ela Lógico. consegue entender que foi diferente e do período que ela vivenciou. Então, por que que eu já quis trazer o dela agora na frente? Porque você já estava falando essa questão se teve algo que fugiu do idealizado, do Sim. planejado no parto. E essa mamãe é um exemplo. Que legal. Então, a dica para as mamães, para familiares, é que se verem que esses sintomas estão persistindo, como essa mamãe relatou que encontrava uma barreira, uma dificuldade nos cuidados, nem já procurar ajuda, já conversar com o obstetra, que é Uhum. o profissional que a mamãe tem mais contato Sim, nesse sim. pós-parto, se abrir o jogo e buscar ajuda, que é algo que muitas pessoas vivenciam, mas eu acho que quando se ofuscam, não buscam ajuda, É. e aí as coisas se complicam, e quando você diz da intensidade, isso fica grande. Uhum. Outra coisa importante que eu vejo também em rede social que deixa as mães com um sentimento de mais culpa ainda é essa cultura de que a mãe ama incondicionalmente, de que a mãe é perfeita, de que mãe é doação. Gente, tem pessoas que. Ai, outra coisa que para mim eu leio assim, me dói muito, é você falar confie no seu instinto, instinto de mãe, confie. Gente, essa coisa do instinto, ela é muito relativa. Tem mulheres que têm filhos, o bebê faz 1, 2 anos e não tem, até hoje não sabe do que é o choro. O instinto não é, esse instinto materno, ele não é para todas, não é de todas, e não há nenhum problema com as que têm e com as que não têm, tá? Tem a ver com a Sim. natureza, com a educação, com a criação. Isso remete à sua infância também. Se na minha primeira infância a minha mãe não teve essa conexão comigo, eu não vou ter instintivamente isso para dar. Ninguém dá o que não tem, e tá tudo bem. Você pode desenvolver isso. Agora, colocar que isso vem de dentro, olhe para seu bebê, e a pessoa olha assim, que esse bebê é meu, saiu de mim, mas é uma outra pessoa. Então, as mulheres escondem que elas não têm esse instinto materno, porque isso é vendido nas redes sociais, que é algo da mulher. Enfim, não é verdade isso, tá, gente? Então, não se culpem se você não nasceu com esse instinto materno, tá tudo bem. Você é uma super mãe do mesmo jeito, tá? Você ama seu filho do mesmo jeito, mas é um relacionamento que você vai construir com essa criança. Então, isso é outro motivo em que as mães escondem
esse afastamento que elas têm com o bebê assim, no primeiro momento, assim que ele nasce por conta do blues, né? E elas escondem mesmo, gente. Ah, tira foto. A mãe, às vezes, não... Outra coisa ruim é você forçar. Coloca ele no teu colo, coloca no peito, faz pele a pele. Gente, se essa mãe não quer fazer esse pele a pele, não force essa mãe a fazer esse pele a pele. Não fale isso para sua amiga se ela não tá afim. Se ela tá afim de pedir pro pai dar a fórmula à noite, ela precisa disso. Tá? Porque ela precisa disso. Não estou fazendo aqui campanha anti-aleitamento materno, obviamente, mas eu não sei Sim, qual é a necessidade emocional ela. dessa mãe. Eu preciso respeitar. Porque talvez, se fizer um vínculo forçado, gente, é muito ruim. Sabe? É uma coisa mecânica. Eu acho que e o bebê sente isso. É aquele bebê que chora loucamente, né? Que a gente acha que é cólica, que é hora da bruxa. Não, ele não tem afinidade com essa pessoa ainda. Calma, é um relacionamento. Vamos devagar. Né? Então, respeite essa mãe se ela precisar desse distanciamento no começo, tá? Você tem que olhar para essa mãe, não só para esse bebê. O bebê ele tem todas essas necessidades que precisam ser supridas, sim, mas se essa mãe não tiver esse tanque emocional dela preenchido, ela não vai conseguir dar para esse bebê e vai ser um caos esse relacionamento. Isso vai aumentar ainda mais esse período de blues. É complicado. Então, vira aquele efeito bola de neve. Então, não vamos estimular, vamos parar de vender a ideia de que mãe é heroína. Gente, exaustão não é amor, né? Como a gente viu lá no Congresso, tá? Exaustão, ela faz parte da amamentação, mas a mãe que fica mais cansada não é a que ama mais, entendeu? Não há demérito em você ter uma cuidadora à noite, não há demérito em você ter uma diarista, uma empregada doméstica na sua casa para te ajudar, você ter uma ajuda de uma amiga, de uma avó. Não há nenhum problema nisso, tá, gente? Vamos levantar a bandeira disso. Claro, você não vai terceirizar, né, a criação e a educação do seu filho, mas se você precisa, para você estar bem, para se relacionar com essa criança, então por que não? Eu não sei o que essa mãe precisa, né, gente? Vamos olhar para as pessoas com mais individualidade, assim, tirar e sair dos extremismos, assim, esses extremismos de internet, corram de quem levanta a bandeira, que é ativista de alguma causa, corram das ativistas. Vocês não vão receber ajuda de uma ativista. Carol, eu sabe o que que eu brinco? Eu sempre brinco nos meus atendimentos, quando você fala de extremidades, tem um ditado aqui, não sei se você conhece. Eu não sou 8 nem 80, eu sou Claro, 40. No meio termo, vamos respeitar o desejo da mamãe. Recentemente eu tive uma mãe que eu atendi e ela estava com engurgitamento ali da pojadura, o peito estava duro, orientei. Mas ela me disse, Vânia, eu tô inconfiante, eu tô complementando. Eu orientei complementar no copinho, no colherzinho. Ela falou assim, eu não me sinto autoconfiante para ministrar nisso, eu vou ministrar na mamadeira. Falei, olha, eu tenho que te, como com ética profissional, eu vou te explicar os pós e os contras, os a favores, e você define. Acolhi e tal. Aí depois ela me mandou uma mensagem que é isso, dizendo que eu fui tão carinhosa, que eu fiquei na casa dela sem pressa, acolhi, respeitei o desejo dela da mamadeira e que eu fui tão carinhosa com ela que ela continua complementando com a forma, mas que ela continua com o peito a mais do que ela pensou. Ai, que bom. Que, Isso aconteceu que comigo. Isso aconteceu comigo. Eu atendi uma mãe desde a gestação e para amamentação e ela disse assim, olha, nunca foi meu sonho amamentar, mas eu sei de toda a importância, estou estudando, fiz curso, tudinho. Mas se tiver uma fissura no meu peito, eu vou parar de amamentar. Tá combinado? Combinado. Ela falou isso pro marido, falou isso pra sogra, pra mãe, me disse, eu disse, tudo bem, mas a gente vai botar ele para fazer a primeira mamada, fizemos tudo. Ela não teve uma fissura. E o bebê tá mamando até hoje, né? Ele já vai fazer 1 aninho, ela ainda amamenta, né? A criança já come e tal, mas ela foi bem específica. E eu ia dizer o que para ela? Não, você precisa amamentar e tal. Ela já sabe, gente, dos benefícios. Eu expliquei, ela leu, ela se informou. Então, eu acho que foi fundamental para que ela conseguisse uma boa amamentação. Você mostrar, olha, não é meu sonho amamentar. Uma mulher falar isso, ela tem que ter muito peito, porque hoje você dizer que seu sonho é amamentar, nossa, como assim? E o amor líquido, né? Toda a questão da amamentação que é vendida e que é levantada a bandeira que tem que ser mesmo, porque a amamentação ela é essencial para a vida, ela é linda e não é fácil,
Mas se essa mulher ela tem muito bem resolvido o que ela quer, é muito mais fácil até da gente ajudar. Porque às vezes você leva água para essa mulher, mas ela quer comida. Então, o que que eu tenho que levar para ela, né? Essa questão do respeito é importante a gente salientar, porque olha para você ver o teu exemplo que eu citei, quando você a respeita e tem empatia, você consegue maiores taxas de aleitamento materno. Uhum. Agora, se você já bate de frente com ela, nós estamos esbarrando nisso. E aí isso complica, né? A Bruna, a enfermeira, está dizendo parar de romantizar isso E mesmo. chega de Eu romantizar a sempre falo, é maternidade. Não tudo significa que é individual. falta de amor, tá, gente? Nem amor, nem vínculo, nem aquela explosão de sentimentos. Mas ela não é romântica. Vamos, né? Menos, seja menos. E é importante a gente lembrar também que a gente nos depara com mamães que, por indicação médica de alguma conduta patológica, ela é extremamente proibida de amamentar. E aí Sim, ela perdeu o vínculo com o bebê dela? De nenhum. maneira Isso aí. nenhuma, É isso aí. né? A outra pergunta que a mamãe mandou um comentário para nós foi o seguinte: a sensação é de ser a pior mãe. Para Ela disse assim: para que ter engravidado? Para que eu fui querer esse filho que ela se considerava a pior mãe? Mas ela deixou Uhum. bem claro, com apoio médico, ela conseguiu, com que isso foi melhorando, mas esses sintomas dela, né, já estavam bem afluentes, era realmente necessário uma intervenção médica, mas ela disse que teve uma resistência inicialmente É. de abrir esse jogo com o médico. Então, vamos separar alguns pontos. Quando você precisa de uma intervenção médica, medicamentosa, ou mesmo de psicoterapia, a gente não está falando de blues, tá, gente? O blues, ele é um quadro de apatia, de melancolia, de afastamento de si, da criança, da família. É aquele sentimento de vazio, é aquela mãe que está super cansada, mas ela não consegue dormir, ela está em extremo estado de alerta, que tem a ver com a questão da prolactina também. Então, e isso tem um período para iniciar e para terminar. Você passou aí os 2 primeiros meses, isso não melhora, você precisa de intervenção médica sim. Isso não é mais blues. Você pode até ter passado pelo blues, mas a gente já pode pensar aí numa distimia, numa depressão, né, num quadro depressivo, né? Tem que investigar. Mas o blues, ele passa sozinho. Ele não precisa de intervenção médica nem comportamental. Você precisa de suporte, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, te dar o apoio emocional, respeitar o seu momento, né? Te ajudar a se conectar com esse bebê, te dando esse suporte, respeitando as suas vontades, mas é algo que o seu organismo dá conta sozinho de voltar ao normal. Você não precisa de ninguém te medicando, te dando conselhos para você sair dessa fase. É importantíssimo a gente saber disso. Porque tem mães que estão um ano aí nessa apatia, não é blues, é baby blues. Não é, gente, tá? Então, passou dos 2 primeiros meses, você ainda está com essa melancolia, você ainda não conseguiu ter nenhum tipo de conexão com o neném, não conseguiu ter um tipo de afeto positivo com essa criança, isso aí você precisa de ajuda. Caso contrário, é normal, vai passar, tá? Relaxa que vai passar. Te cerca de pessoas que vão te ajudar, que não vão achar que é besteira, que vão te ajudar com o neném, que vão ajudar, né, você a estar bem equilibrada, vai te ajudar a dormir melhor, a comer melhor. Isso aí vai passar, né? Então a gente tem que diferenciar isso, porque também é muito prostituída essa ideia, né? Tudo é depressão pós-parto, tudo é depressão pós-parto. Vamos acabar com essa depressão pós-parto aí, que é fake. Porque quando acontece realmente um quadro de depressão pós-parto, as pessoas já nem dão mais confiança, porque está tão prostituída a ideia. Então, vamos diferenciar isso, é importante. E como você disse, esses sintomas seriam permanecendo por mais de 2 meses. Uhum, A questão de muitas visitas, daquele boom, é no início, é até é 30, 20, 15 dias de vida. isso Então, aí. essa questão de 2 meses, aquele inúmeras visitas ali, aquele alvoroço de visitas, digamos assim, já passou. Já Então, aí passou. o que eu mais ouço de depressão pós-parto é no início. Uhum, Ali, nos primeiros 15 dias. isso Não é aí. essa questão. A Bruna colocou que tem de tudo, mas que não é romantizado como novela em filme. Nem, Eu sempre falo que
Nem quando eu tive minha filha, ela vai fazer 4 anos e meio, eu nem sabia, eu não tinha. Eu me preparei muito para parto e amamentação. Eu sempre brinco nos cursos que eu achava que a amamentação vinha por consequência, tudo muito fácil, e que era como se você fosse ligar o carro, coloca a primeira, vamos, não quero dirigir mais, desliga, e eu vi que a poltrona não anda como carro, É, que não não era mesmo. bem assim. E por eu ser enfermeira, A eu cobrança é sofri muito muito maior. nessa É questão isso do aí. curso puerperal. Por quê? Porque eu só ouvia falar assim, que coisa boa, você não vai ter dificuldade, ser enfermeira, você sabe tudo. Falava-se muito para o meu marido, mas que bom, ela é enfermeira, ela sabe tudo. Gente, não sabe, né? Eu estava cheia Não. de dúvidas, mas eu não podia perguntar. Até que eu lembro que eu tive a sorte de cair na mão de uma pediatra muito humanizada, e na primeira consulta, eu lá, né, toda assim, ela falou assim: minha filha vai ser mãe. Esquece que ser enfermeira foi a melhor É coisa. isso. Peguei minha mochila das costas de enfermeira, joguei fora e fui ser mãe e ter todas as dúvidas Todas. que qualquer mãe tem. Então, às vezes, eu atendo profissionais da saúde, né? Hoje mesmo, ó, essa semana mesmo, tem uma mamãe que está aqui nos ouvindo, ela disse: Vânia, eu estou esquecendo tudo. Era mãe Normal. já que eu tenho mais segundo filho, eu falei, calma, você é mãe. Aqui Isso você aí. não é enfermeira. Eles sempre brincam comigo. Vânia, quando você tiver outro filho, vai ser muito fácil que você trabalhe com natação. Hum, Eu acredito que eu terei mais embasamento, mas eu quero uma consultora. Eu vou claro. ser mãe. Eu vou ter todas as dificuldades. Eu quero ser mãe, Isso né? aí. Então, assim, essa questão por parte de profissionais, eu vejo na minha experiência, pesou muito, porque eu tinha que saber tudo, eu não sabia Não, nada. não E ali existe. eu era a mãe. A verdade é que ali eu era a mãe. Então, a Bruna mesmo comentando, ser mãe é aprender todos os dias. Sim, a cada dia você aprende, o filho estando grande, o que for, eu brinco que você é muito mais forte do que você pensa, para você conseguir ir vivenciando. Mas a questão de profissionais de saúde, mesmo quando eu atendo, eles são muito cobrados e Uhum. não, às vezes não deixam eles exercerem essa maternidade mais leve. Sim, e outra coisa, às vezes o profissional da saúde, por ele ter todo esse conhecimento e ter essa cobrança, ele se torna um pai ou uma mãe muito técnico, né? Eu preciso Sim. acertar, então é aquela mãe tecnicamente perfeita e ela não tem a oportunidade de construir esse afeto, esse vínculo, de se relacionar com esse serzinho que é um estranho íntimo, né? Ele estava dentro dela, mas ele saiu de lá, ele é muito íntimo, mas ele é completamente estranho. O bebê nos conhece muito mais do que nós a eles. Então, para construir, não adianta você ser médico aí. Você está conhecendo uma pessoinha nova. Você pode ter todas as técnicas, saber ter lido, ter artigos científicos publicados, ser doutor, e não importa. Aquilo ali é um outro ser humano individual que saiu de você. E tem, obviamente, as necessidades que são instintivas, da idade, mas tem a questão emocional que você tá no Mobral ainda. Você está no Mobral com essa criança. Então, tem que aprender isso do zero. Então, não vamos podar também esses profissionais da saúde que estão com o bebê, né, de viverem esse zero mesmo, esse, oi, tudo bem? Eu sou aqui a mamãe, tudo bem? Prazer, filho. Então, construir essa jornada de relacionamento mesmo, que começa ali, no imprinting, né? Quando você coloca o seu bebê no colo, quando ele nasce. Ali você está no seu marco zero, você está começando. Então, não importa que profissional que você seja, você é igualzinho àquela mãe que é faxineira, aquela mãe que é cozinheira, aquela mãe que é médica, aquela mãe que é enfermeira, aquela mãe que é professora, vocês estão exatamente na mesma condição. Emocionalmente na mesma condição. Talvez psicologicamente ou cognitivamente diferente, mas a emoção entre vocês é exatamente a mesma. E vamos respeitar essas mães aí, né? Você tem uma amiga médica, não fale para ela que ela vai saber tudo. Não, você é uma amiga enfermeira, para você vai ser fácil. Gente do céu, é muita responsabilidade. A pessoa já tem os fantasmas dela para lidar. Então não coloque mais um, não. Deixa ela lá com os dela. Eu tenho algumas experiências, a gente tem experiências positivas ou É. não, mas eu lembro de ter atendido uma esposa de médico que eu fiquei com bastante receio. E aí, quando, né, a gente foi fazer o curso gestacional antes do bebê nascer, e foi muito bacana.
E eu com receio, eu falei assim, você discorda, né? Aí ele falou assim para mim, Vânia, deixa eu te falar que eu não sou doutor. Aqui eu sou fulano, você pode explicar tudo como qualquer pai, não precisa se ficar intimidada, eu não sei nada aqui. Gente, foi ótimo. Ai, que O bom. curso fluiu maravilhosamente bem, e aí ele já me quebrou aquela coisa que eu tava ali de receio, e ele tirava muitas dúvidas comigo Ai, que depois. bom. Gente, mas assim, foi uma troca muito bacana, de muito respeito, foi muito positivo. Já tive também de profissionais de saúde, não preciso de fazer curso, essas coisas, nada, porque eu sou da área da saúde, eu já domino tudo. Então a gente tem essa experiência que eu respeitei também, quando a pessoa mencionou isso. A gente tem algumas mensagens aqui, vamos só Vai, responder. e aí? É, importante informar a rede de apoio também, por Sim, mais maravilhosos que sejam, na maioria das vezes não sabem lidar. é isso aí. Isso mesmo, essa rede de apoio, a gente tem que levar informações sempre para ela. Eu sempre tento trabalhar a rede de apoio, esse projeto que eu falei que eu tenho, eu fiz em maio, com a presença de rede de apoio, Tem e que eu ter fiquei tão muito, tem que ter vó, tem que ter as babás. Levem as babás, babá cuidadora, né? Que às vezes querem fazer o mais prático, né? Dá chupeta, né? Bota assim, bota assado. E elas falam isso também da boa vontade, pelo que elas têm na experiência delas. Mas o assim, que com que o essa mãe intuito quer, de gente? ajudar. Uhum. Elas falam com o intuito de ajudar. E a gente vê, às vezes, as mães são muito mais participativas que os pais, claro, mas nesse SOS Amamentação de Maio, teve uma mãe que me mandou mensagem que o marido dela disse que se tivesse outro, se ele Olha poderia aí. ir, que ele gostou muito. Eu falei, ai, que bom, a sementinha para os Olha, papais está sendo plantada com sucesso. que bom. Mas é importante a rede de apoio. A Bruna, sou da área da saúde, pode ajudar a procurar um profissional para nos apoiar. Sim, o profissional da área da saúde, ele sabe da importância, né, desses profissionais, de consultores, e buscam para ajudar. O profissional tem essa concepção. O que eu particularmente vivencio muito é o externo, o meio externo cobrando desse profissional. Isso aí que a Uhum. gente vê que impacta muito no profissional. Sim. Acho que os profissionais de saúde sofrem mesmo uma pressão a mais. É, sofre. Primeiro sofrem. Agora é uma brincadeirinha para você. Se psicóloga pode ter baby blues. Claro que pode. Todo mundo tem baby blues, gente. Só que uns com mais, outros com menos. Vamos ver com que intensidade vai ser meu baby blues, né? Quando eu for mãe. E se eu chorar e der uma descompensada, eu já vou deixar todo mundo avisado. Me aturem. Porque faz parte. Dias melhores virão. É. É como se fosse isso. Agora, a outra perguntinha, a gente, né, já foi mencionando, mas o que foi falado ali em cima. Como explicar, como abordar para familiares e rede de apoio sobre esse assunto? É uma mamãe que disse assim: eu tinha concepção, eu tenho concepção do que é, mas eu tenho dificuldade de transmitir, de passar para eles. Olha, eu acho que se você tem essa dificuldade, você vai no Instagram que você gosta, pega um texto legal, printa, joga no grupo da família, joga no grupo de rede de apoio. Pede para o pai, que se tiver uma forma de expressar melhor que você, falar para as outras pessoas, falar para a cuidadora, falar para a babá, falar para as avós, né? Você tem vários recursos hoje, tem vídeos maravilhosos no YouTube, ou então escreve, faz uma cartinha, eu não sei. Né? Ou então, você vai para um curso de gestante, leva essa pessoa com você, né? Geralmente, as gestantes levam as mães, né? Ou não, quando não levam somente o esposo, levam as mães. E aí elas acabam expandindo esse conhecimento. Então, tem várias formas de você passar. Ou simplesmente printa um post legal que você curtiu ali de alguém e envia para essa família. Diz, olha, esse texto é legal, ele é importante para mim. Se você fala que é importante para você, com certeza quem está com você vai ler e vai considerar. É... Ah, tá. Tem uma pergunta aqui da enfermeira Selminha. Ela é enfermeira e queria saber como os passos estão numa consultora de amamentação, furinho de orelhinha e cuidados com a RM. É Depois que contigo. terminar a live,
pode estar chamando eu ou a Ana Carolina que a gente te explica no Sim. privado, só para a gente não fugir do foco. Mas, ô Ana Carolina, quando você estava falando de levar o esposo, a babá, particularmente eu vejo muita diferença quando essa mamãe faz curso no período gestacional e que tenha uma acompanhante, que seja a vovó, Claro, que seja a titia, que seja o esposo, que aí essa pessoa dissemina, contagia os demais com as informações que foram passadas. Eu tive uma experiência de curso de cuidados com bebê e eu abordo também a rede de apoio à solicitação de uma forma mais sintetizada, mas com o objetivo de abordar. E eu fiquei encantada do dia que o neném nasceu na maternidade, todos assim, sem aquela coisa, porque eu tenho pavor também, o neném nasce e fica assim, tá, mãe, tá passando bem? Tá passando bem? Tá passando bem? Tá tudo bem? E não pare, não pare. Às vezes a mulher não tá bem, mas ela tá com a máscara tá, que tá tá. tudo bem, Isso. né? E aí todos respeitando a mamãe teve uma cesárea e ela tinha enjoado, então ela estava um pouco nauseada, mas todo respeitando, sem aquela conversaiada, aquela euforia. Aí eu entrei, o quarto tinha mais pessoas, coloquei para amamentar, um atrás do outro, se deram Ai, que licença para ter um lindo. momento mais de velocidade. Adorei essa Então, foi família. a rede de apoio que estava no curso antes, e eu sei que mesmo decorrer depois foi mais tranquilo, não teve aquele inúmeras visitas, deixando essa mamãe ansiosa, que a mamãe, gente, claro que você quer fazer sala. Oi, Ana Lógico, é Carolina, novidade, olha, é uma festa, gente. Nasceu uma pessoa, nasceu um bebê. Quem não quer celebrar isso? E a família quer chegar com balão e quer falar alto. Se a recém-parida, né, a puérpera, quiser, que tem umas que querem essa festa, principalmente quem ganha neném de sim, parto normal, que ela tá bem, né, ela não tá operada, ela pode falar e tal. Ela quer ela quer gritar para o mundo que ela conseguiu. Então, assim, elas recebem, fazem aquela coisa, aquela festa rápida, depois vai todo mundo embora. Mas a gente sabe que é um momento de celebração, né? Você acompanha uma pessoa ali 9 meses com o bebê na barriga, você quer gritar junto com essa mãe que você está feliz por ela. Então a gente também tem que saber dosar para também não ficar muito mecânico. Né? Tem que saber o que é claro. importante para aquela mulher. Tem mulheres que gostam, tem outras que falam, eu não vou avisar, só vou avisar quando nascer, depois que nascer, não quero ir postando nada em rede social, eu quero entrar em contato com a minha sogra, ou então com a minha família, depois, quando já tiver com o bebê no colo. Porque tem famílias que ficam E nervosas e etc. Então a gente tem que, em primeiro lugar, conversar com essa profissional, essa mãe, né? O que ela quer. E vocês, e mães, deixem isso muito claro para os familiares de vocês. Para quem for trabalhar, quem é o seu obstetra, quem é a sua doula, quem é a sua consultora de amamentação. Deixe isso claro antes de você ganhar o neném, quem você quer, o que você quer, quando você quer que as pessoas sejam informadas. Conversa isso com seu esposo, quando é o melhor momento. O combinado não sai caro. Então, se você deixar tudo combinadinho antes, ainda assim você vai passar por imprevisto, mas você diminui muito essas situações, né, difíceis. Então, não deixe de claro falar o que que você quer, o que você não quer. É o seu momento. Por mais que você tenha 10 filhos, cada parto, cada amamentação vai ser de um jeito. Então, todos os momentos são especiais. mas essa mamãe que eu mencionei aqui foi bacana que ela estava com muito receio de não respeitá-la, de Uhum. deixá-la ansiosa, e fluiu super bem, assim, Que da bom. forma como foi conduzida. Teve visitas, mas assim, respeitaram ela, respeitaram o momento da amamentação deles nesse início. E eu achei Uhum. bacana desse respeito, porque a rede de apoio fez curso antes, e aí ela já fez essas definições, não no curso, eu sei que ela fez depois, e aconteceu o respeito. É importante quando você fala do desejo da mamãe, porque tem mamães que gostam da casa cheia, de festa, de churrasco, de jantares, É e se mesmo. essa mamãe fica com a casa vazia, ela não se sente bem. Então é importante ver o desejo da mamãe, e quando você fala para a mamãe deixar isso combinado antes, é importante, porque Claro. é ela que vai falar como que ela quer e aí, depois que ela já está ali, vivenciando um blues puerperal, apática, chorosa, triste, ela já não consegue definir isso Uhum. com clareza.
Então, tudo Sim. que é previamente antes do parto, ela terá mais sucesso nessas combinações com a família de como que ela quer na questão do blues puerperal. E assim, Quando quando o você estava assunto não é velado, e quando o assunto não é velado, é mais fácil de você lidar com quem pensa diferente. Eu atendi uma família, foi muito interessante. Eu cheguei lá, a mãe dessa mãe, né, que estava com o neném, não era mais mas não era, o bebê já tinha mais de 1 ano. Ela disse assim, olha, a minha filha sabe o que eu penso, ela quis ser mãe natureba, ela quis amamentar, o menino não pode tomar suco, não pode tomar isso, não pode tomar água de coco, não pode isso, o que eu respeito. Então, eu só faço o que ela me manda. Acho tudo uma frescura, mas eu aceito. E a filha dava risada, entendeu? Porque assim, ela falava, dava a opinião dela, mas ela estava se posicionando, a postura dela era de respeito para com a filha dela, ela amava o neto, estava ali e deu toda a assistência necessária, respeitando. Então, assim, quando o assunto fica velado entre a puérpera e a rede de apoio, porque não quer magoar a mãe, não quer magoar a sogra, é difícil para todo mundo, gente, porque você não magoa diretamente. Mas a pessoa que está do outro lado, ela sente quando você está se esquivando dela, porque ela vai querer dar fórmula, ela vai querer oferecer chupeta, a pessoa sabe. Né? Então, assim, quanto mais, entre aspas, escrachado for, é melhor para todo mundo. O avó já vai saber o que pode, o que não pode oferecer para a criança, já vai saber como se posicionar, você já vai saber o que a avó pensa e tá tudo bem para todo mundo, né? Porque tem famílias que têm esse assunto muito velado. Nossa, minha mãe deu chupeta, então quando ele chega eu tenho que colocar no peito, porque eu sei que a minha mãe vai oferecer chupeta quando chorar. Então fale isso para sua mãe. Fale antes, né? Fale antes de nascer. Diga, olha, eu vou amamentar, eu estudei, hoje a gente sabe que criança que usa chupeta pode comprometer a amamentação. Diga isso. A mãe vai ver com aquele discurso de, na minha época, a gente dava chupeta, e meu filho mamou até tantos anos, está vivo, e aquele papo, né? A gente já sabe que a mãe está fazendo isso com toda boa vontade, porque é o melhor que ela tem. Então, não tenha esse assunto velado dentro de vocês, do qual é as vontades de vocês. Essa mãe que eu atendi era a mãe natureba, conhecida pelas avós como mãe natureba. E virou assunto de chacota ali, todo mundo riu, ela mesma ria, todo mundo ria e estava todo mundo muito bem, cada um respeitando o seu espaço e elas não deixaram de ser rede de apoio, essas avós, ajudaram muito, prepararam a comidinha, não pode, ai meu Deus, não pode, bater no liquidificador a comida, ai que horror, mas tá bom, vou obedecer, aí amassava a pontinha do garfinho ali, né, e dava comida sólida para a criança segurar, viver a experiência, enfim. Mas ela fez o que ela podia fazer e respeitou a vontade dessa mãe. Então, que ótimo você ter falado sobre isso. Essa questão das avós falarem da chupeta, a gente vivencia muito. Uhum. E quando você fala que é algo que elas fizeram com a mãe do bebê e deu certo, e também nós temos que lembrar que era o que a avó tinha de conhecimento na época. Ela não ofertou chupeta porque naquela época lá ela não tinha informação. Ela o que ela tinha na época. Eram Uhum. poucas as pessoas que se tinham informação de qualidade lá atrás. Então a gente tem que respeitar que era o que a avó tinha. Quando você menciona esse caso, é interessante. A avó posiciona o que ela tinha, mas ela respeita o que Sim. a filha dela tem para trazer hoje e vamos manter o respeito de uma harmonia extremamente Uhum. grande. Virou motivo de chacota, mas a avó respeita. Sim, sim. O Né? Em momento importante é algum, na ela hora você tentou segurar o respeitar a vontade sentido. dessa mulher. Então, é importante, e assim, quando eu quis dizer que era o que as avós tinham de conhecimento na época, porque senão às vezes acham, nossa, as avós só pensam em chupeta, em chupeta. É o que elas tinham. Sim, Mas as vovós respeitaram o que as filhas dela, né, ou nora, trazem da atualidade, é importante e se condiz com essa harmonia. sim. Esse respeito é muito importante. Outra coisa importante é que, às vezes, as avós ou as sogras, as avós, né, do bebê, elas se sentem afrontadas porque nós, profissionais da saúde, dessa área de amamentação, na área de pós-parto, a gente dá informação que diverge do que elas pensam. Ah, porque a cuidadora falou, porque a psicóloga falou, porque a consultora falou, porque a enfermeira falou. Então, ela acredita mais na enfermeira, ela confia no que a enfermeira diz e não confia em mim. Gente, a mulher que está em blues, que ela ouve isso, ela tem vontade de sair correndo,
pela rua e sumir. Porque ela já tem que administrar os sentimentos dela em relação a ela mesma, aquela criança, e tem que Você administrar essa você frustração dessa avó, fazer aquele meio de campo. Nossa, é uma situação muito difícil. Acho que um mês atrás eu estava com uma mãe atendendo ela, era para sono. E era um caso de chupeta, assim, que a chupeta ela acabava com o sono dessa criança. E aí a mãe falou para mim, olha, eu vou ter muito problema porque a avó fica com ele e a avó é a maior levantadora de bandeira da chupeta do mundo. Ela criou netos e filhos tudo com chupeta. Aí eu sempre gosto de criar um grupo no WhatsApp para botar todo mundo que está envolvido ali na rotina da criança. Tá bom. Aí quando criou o grupo, a avó já sabia quais eram as orientações, eu recebi um texto enorme assim. Meus netos todos usaram, meus filhos usaram, quando eles cospem, não sei o quê, não podemos demonizar a chupeta, tá, 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 tá. Aí eu dei uma resposta assim, um pouco abrangente, não direcionei nada. Ela disse assim: eu falei tudo isso porque eu quero que você me convença de que a chupeta não é boa. Eu disse: olha, eu não fui paga para convencer ninguém, né? Eu acho que não é essa a proposta do trabalho, mas a avó ficou extremamente ofendida comigo. E aí a filha teve que dizer: não, é uma decisão minha, independente do que ela está dizendo. Mas assim, gente, essa mãe que está num período aí de baby blues, ela quer sumir quando ela tem essa situação de conflito. Ela já tem um conflito dentro dela, ela já tem um bebê ali morrendo de fome, que ela tem que alimentar de tantas e tantas horas, ela já está sem dormir, o corpo dela já está mudado. Se ela fez uma cesárea, ela já está ali toda cortada, né? Que tem que lidar com isso. Se ela teve um parto normal, ela está ali também no período, né, de puerpério, né? Apesar dela ter mais mobilidade, ela está com o corpo dela ali em transformação, né? Então, é muita coisa para ela administrar. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura na gravidez. Por isso que é tão importante as mães se prepararem na gestação para isso. Você tem 9 meses, eu sei que é pouco, mas coloca aí no seu checklist, informar a minha família, informar a minha rede de apoio. Quais são as decisões que eu quero para mim? Porque, às vezes, eu nem sei o que eu quero para mim. Eu quero dar chupeta ou não quero? Eu vou decidir quando o bebê nascer. Então, assim, se você for decidir quando o bebê for nascer, você fica naquela confusão. Ouço minha mãe, ouço o consultor, o que que eu. Então, assim, é importante você ter um checklist do que eu quero, do que você quer. Depois, isso pode mudar, claro, é flexível, mas quanto mais munida de informação, quanto mais certa você tiver do que você quer, é muito mais fácil você lidar quando o bebê nasce. Tá? Isso não é utópico, tá, gente? Existem cursos para gestantes. Você tem 9 meses para se preparar, você já tem as transformações do seu corpo, você pode registrar isso e saber que isso pode acontecer no pós-parto. Então, assim, tira um mês para você cuidar do seu enxoval, tira um outro período ali para você cuidar das suas fotos, para você encontrar com as suas amigas, para você fazer a sua baby moon, né? Que é aquela lua de mel da gravidez, que geralmente as mulheres tiram para viajar, que é a última viagem sozinha do casal por um bom tempo. Então, se programem. Se vocês fazem isso na gravidez, faz toda a diferença. E se você já teve seu neném, tarde demais, não tem mais como fazer, então você pode parar ainda e pensar nisso, no que você quer. Isso é muito importante, você saber o que você quer para você colocar isso para as pessoas, colocar o que você sente, o que você pensa de maneira educada, de maneira respeitosa, né? Porque as pessoas que você tem ao redor são pessoas que te amam e querem te ajudar. Mas às vezes eu vejo que as mães elas se esquivam disso porque elas nem sabem o que elas querem, elas nem sabem o que elas estão sentindo. E isso é complicado mesmo. Quando você não sabe nem para você, como é que você vai dar para outro? Você quer correr. É Que isso. lindo, ótimo, ótima pontuação. Ana Carolina, quando você fala sobre isso, de se planejar, de se organizar, eu sempre explico para as mães que é complexo conversar com elas de esterogestação e blues puerperal. Como que você, como falar para uma mamãe que está vivenciando o blues puerperal com tamanha clareza de quando ela ainda não está vivenciando. Então, a gente Exatamente. consegue conversar com a mãe na gestação de uma forma clara e ampla e ela entenderá. A mamãe no blues puerperal, se eu for explicar de blues puerperal, eu tenho que, diz o ditado, comendo pelas bordas com muito cuidado para Uhum. ela não ficar sentindo comigo. Claro. Então, assim, tudo que você tem de informação na gestação faz diferença. Você pode ter mudança? Sim, mas isso aí faz muita diferença. Essa sua fala, essa sua pontuação aí foi maravilhosamente bem, da importância das mamães se planejarem, né? Pode ter mudanças? Podem, mas faz muita diferença de quando tem essas informações
no período gestacional, porque lá depois, quando ela está vivenciando o blues puerperal, você dá só um toque, a mamãe já lembra de tudo. Sim. E aí ela já tem conhecimento prévio a respeito. Se vai explicar nesse momento, ela entende bem diferente. Ana Carolina, nós já temos 9h30, falta um minutinho para acabar Ah, a live. meu Deus, passou muito rápido. Tem alguma pergunta ainda? Gente, se quem não conseguiu perguntar, manda no direct, manda para mim, manda para a Vânia e a gente vai A respondendo aí gente no recebeu individual. aqui, ó, da Materna Baby, que estava no aeroporto nos Olha que assistindo. legal. A Daisy, da Mamãe Assessoria. Beijo, Um vamos grande cantar. abraço. Eu acho que o bate-papo foi bem gostoso, fluiu Foi ótimo. muito rápido. Se você aceitar, a gente pode marcar outro convite, que é Sim, um assunto que tem que é. bater bastante nessa tecla e falar bastante. Peraí, quais dicas para planejamento depois da primeira filha? Ela tem 3 anos e quer o máximo de informação possível antes A de gente vai ter engravidar. que marcar uma outra live para falar de gestação, planejamento. Vamos lá. Vamos, a gente vai marcar uma outra sobre isso, porque de blues puerperal a gente conversou hoje, mas eu vi que, assim, mesmo de blues puerperal a gente tem muito assunto ainda a falar. É. Ana Carolina, muito obrigada por Ah, eu que ter agradeço a aceitado o oportunidade. convite. Foi Foi um ótimo. bate-papo super gostoso. Acho que a gente conseguiu deixar uma sementinha para as mamães, para que elas entendam, nem compartilhem com as redes de apoio. A live vai ficar salva por Isso que eu 24 falar. horas. Salva para eu. Não sei se dá para eu compartilhar. Eu sou bem analfabeta, gente, em questões de rede social, dessas tecnologias assim. Mas tá aí. A Vânia vai Eu vou salvar. deixar ela por 24 horas. Eu vou ver se eu consigo salvar a live também. Se conseguir, eu te envio o No link. IGTV Mas ela dá, vai né? ficar salva aqui por 24 horas. E aí você deixa uns stories aí falando para os pessoal Tá, que está assistindo por 24 horas. legal. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Tá, e vou. É pena que cheguei no final, vou buscar entender. Mas aqui a live vai Tá ficar gravado. salva aqui no Insta da Babycare, você consegue assistir desde o início. Só terminar aqui, eu coloco para salvar e ela já fica disponível por 24 horas. Nós vamos marcar outra, então, para falar de esterogestação, desse planejamento, conversar mais desse assunto Uhum. que precisa ser muito enfatizado. Aí. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que Espero que na agradeço. próxima live esse calor de Manaus contagie para cá. Chegue pra aí. Manda um ventinho pra cá também, aqui é muito quente. Sopra pra cá. Menina, eu ia trazer, mas eu esqueci eu não sei se fala folder, daquele dia do congresso que meu marido estava para Manaus, ele Sei. trouxe para mim uma tela da mulher amamentando aí de Manaus, linda, Ai, que eu cadê estou ele? encantada com Mostra. ela. Eu ia colocar aqui no fundo, Ou de fundo. na próxima coloca. Em sua homenagem, eu tenho que colocar. Ou Vou te você tem mandar que uma botar. Tá tela para bom. você ver. Estou apaixonada com a tela da Índia amamentando. E Olha sabe o que eu fiquei aí, mais que lindo. apaixonada? A Ah. menina disse que era eu, a Índia. Eu, Ai, que não. linda. Mamãe, era você me amamentando? Eu falei, Oh, era. olha. Que linda. É. Pessoal, brincadeiras à parte, mas foi muito bom. Carol, deixa então que a live vai estar salva 24 horas no Insta aqui da Baby Care para o pessoal tá acompanhando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar por direct. Se eu tiver dificuldade, eu peço help à Ana Carolina, Uhum. psicóloga, que domina super bem desse assunto. Grande abraço, espero vocês terem gostado. Carol, desculpa qualquer coisa, Não, mas imagina. Pra gostou mim foi muito. só alegria. Adorei estar aqui, gente. Adoro. A próxima, tamo junto aqui. Adoro falar Se disso. Deus quiser. Ontem não deu certo porque tinha bebê à vista, mas Foi, deu super nasceu, graças certo. a Deus. Deu tudo certo, o parto foi maravilhoso. O problema não foi nem no parto, foi na volta para casa, que aí que eu peguei muito trânsito, né? Demorou aí, não ia dar certo, mas era para ser hoje. Claro que era para ser hoje, deu super certo. Sim. Pessoal, muito obrigada. Boa noite aos que estão com frio, bastante cobertor. Carol, bastante ar-condicionado. Ar-condicionado, isso aí. Desliga aí para eu Beijo, não desligar pessoal. antes da hora. Tchau. Tá, tchau.